Olá, boa noite. O Globo Repórter cruzou a Serra da Estrela em Portugal, na estação mais bonita, a primavera. O país está investindo no interior para transformar tradição em riqueza. A lã das ovelhas agora é artigo de luxo. A ex-empregada apostou nos sabores e virou empresária. E olha esse queijo, um tesouro nacional. Do forno comunitário do vilarejo mais alto da Serra, sai o crocante pão de centeio. Você vai conhecer a raça de cães que aprende sozinha a tocar os rebanhos. Esta viagem está repleta de dicas para uma vida longa que ajudam a repensar o dia a dia. E a gente começa num fabuloso tapete de flores. As giestas amarelas envolvem a serra na magia da mais bela estação do ano. É a cor da amizade e da felicidade. Primavera vem do latim primovere, primeiro verão. Tempo de renascimento, de redescobertas. Essa, gente, é uma viagem para dentro. Mas não é só para dentro do país, não. É para aquilo que os portugueses guardam no fundo do peito, as tradições. A Serra da Estrela tem sabor de recomeço, de renovação de costumes, onde o bem viver está em primeiro lugar. Gente, vocês não têm noção. A gente veio investigar essas receitas de saúde e dividir com você aí do outro lado da tela. Nas mais altas montanhas de Portugal continental, nossa reportagem vai te levar a aldeias e vilarejos. Vamos atravessar muralhas, conhecer castelos que contam a história e as conquistas desse país. A gente te convida para um mergulho na natureza, por paisagens que mais parecem cenário de filme. Onde elas são as estrelas. Ovelhas bordaleiras. Uma raça em risco de extinção. Na Idade Média, elas já foram as mais populares na Serra. Acho que essa é a cena que a gente tem no imaginário quando pensa no interior, né? O pastoreio de ovelhas, campos a perder de vista. Gente, é lindo mesmo. Os pastos férteis da Serra da Estrela têm os maiores rebanhos de Portugal. Hoje são quase 24 mil ovelhas de diversas espécies. Vem delas o sustento de boa parte da população rural. Mas nessa terra que vai se reinventando é a Célia, de 38 anos, que vai tocando o rebanho, tocando as mudanças por aqui. Há 10 anos ela deixou Lisboa, onde se formou engenheira zootécnica, para reescrever a história da família, aqui no interior. É bom sentir que também estamos a fazer alguma coisa, a dar continuidade a uma história, a um trabalho que já começou há muitos anos e cada vez há menos pessoas a fazer. A experimentar técnicas novas, tentar arranjar soluções, é um desafio constante. Ela transformou uma pequena produção de leite na Casa dos Arais, a queijaria que faz um tesouro nacional. 7 da manhã, fila para a ordenha. As bordaleiras são excelentes produtoras de leite. O chifre cresce em forma de espiral, às vezes um cadinho a mais. Essa aqui está estreando na primavera. A Célia ampliou os negócios com a ajuda dos pais, seu Mário e Dona Hilda, e da irmã Filipa. Se antes 30 ovelhas davam leite para venda, hoje 250 animais produzem 80 litros diariamente. E
tudo é usado na produção de um queijo apreciado desde os tempos do Império Romano, que só pode ser feito com esse leite. Léo, acabou a moleza. Bora trabalhar. Vamos? Eita, vai sair muito queijo hoje aqui, hein? Esse processo todo aqui, gente, é para criar um dos símbolos de Portugal. Das mãos da Célia está nascendo o famoso queijo Serra da Estrela. Esse soro todo tem que sair. Tem que sair. Dá trabalho, hein? É preciso força. Precisa força. E jeito. E amor. E amor. Entra também uma pitada de primavera, porque antes o leite é coalhado com a flor do cardo. Logo, o jardim inteiro da Célia vai se exibir assim. As flores garantem a textura. Nossa, fofinho! Muito fofinho. Foi duro convencer o avô a apostar na queijaria. Você teve que ir aos pouquinhos. No início foi. Ele queria que fizéssemos as coisas do jeito dele. Hoje, a dificuldade é outra. Há pouca mão de obra, é difícil arranjar pessoas para trabalhar também nesta área. É aí que as aldeias começam lentamente a mudar. Por todo o país, 2.800 famílias estão recomeçando a vida e o trabalho no interior. E receberam cerca de R$30 mil do governo para fazer a mudança. É um programa de incentivo que funciona desde 2020. Quem já mora no campo tem direito a uma ajuda de até R$22 mil. Vale para os portugueses e para os estrangeiros. Em 3 anos de benefício, o país viu o interior criar 34 mil vagas de emprego. Tá nascendo. Arrumei uma técnica aqui, hein? Agora peguei o jeito. O queijo vai pra forma. Ganha o selo de produto original da Serra da Estrela. Pesado, hein, gente? Caramba. E colocar na prensa. E a prensa, bem moderna, vai compactar a massa. Tá fazendo bem? Tá? Eu acho que você ainda vai ficar aqui a fazer queijo. Ih, vão virar queijeiro? É? Leonardo Monteiro, o queijeiro. Célia produz 60 quilos de queijo diariamente. Nesse interior, que não está mais isolado, as encomendas sustentam o negócio. Ela vende para o país inteiro e para o mundo. Para garantir o estoque, Célia usou o apoio financeiro do governo na construção de câmaras frias, onde centenas de queijos vão maturando por até 1 ano. É o caso do Serra da Estrela Velho, de crosta avermelhada, sabor forte e levemente picante. Mais do que sabores, as aldeias de montanha, como Celorico da Beira, vão nos apresentando receitas de bem viver. Com segurança e uma boa rede de ensino, Célia vê os filhos aproveitarem. Correr, andar de bicicleta. Tem outra liberdade. Leonor tem 10 anos e o Eduardo só 2. Acho que é mais saudável também e acho que são crianças felizes. Falando em felicidade, olha quem vem lá, desfrutando o tempo generoso que a vida concedeu. Seu José, o avô da Célia. Quantos anos o senhor tem? Ele pensa, calcula e manda. 28. 92. 92. Queria ter 28, não era? Também eu. Com corpinho de 28. Avô e neta se entendem assim. Chupita, que a cantar ficas mais bonita. O almoço é uma deliciosa mistura de histórias e sabores. Repare na textura do queijo Serra da Estrela. Meu Deus do céu! Gente, vocês não têm noção. Uma delícia. Qualidade de vida, sinônimo de longevidade. Qual é o segredo para chegar na idade do seu avô? Talvez comer muito queijo. Trabalhar, mas também comer bem também é importante. Aqui na terrinha, com as nossas ovelhas. O colorido da primavera acompanha a subida da temperatura.
Depois do inverno, as águas estão refrescantes. Nós estamos no meio da montanha, mas tem praia sim. É uma praia um pouquinho diferente, praia de rio. As águas do Zézere estão entre as mais puras aqui de Portugal. A Vila do Paú tem um paraíso no quintal, uma praia de serra bastante procurada. Com pequenas cascatas que dividem piscinas naturais. O rio Zézere nasce a 1.900 metros de altitude, atravessa os vilarejos e deságua no rio Tejo. Leva água de qualidade para as grandes cidades à beira-mar. A gente até esquece que está a quase 3 horas do litoral. Nas Terras Baixas, estamos perto da fronteira entre a República de Portugal e o Reino da Espanha. A paisagem guarda desenhos medievais. Engenhosos campos de plantação ao redor das muralhas de Figueira de Castelo Rodrigo. No topo, essa joia da resistência. Numa vila que já foi ocupada por romanos, mouros e espanhóis. Aliás, durante a ocupação espanhola, os portugueses demonstraram uma união surpreendente. O país enfrentava momentos decisivos na luta pela restauração da independência. Aqui dentro do castelo, apenas 150 guardas defendiam as muralhas. Mas lá fora, o que se ouvia era o grito de guerra de um exército de 3.000 homens. O cerco estava armado e a grande muralha foi bombardeada. Os soldados portugueses resistiram dentro do castelo, até a chegada da cavalaria de Pedro Jaques de Magalhães, que derrotou os invasores, dando fim ao domínio da Espanha sobre Portugal. Primavera simboliza recomeço, né? E essa ideia, nesse lugar, confesso que mexe comigo. É a primeira vez que eu estou passando alguns dias aqui na terra da minha família. Meu bisavô, sapateiro, que foi tentar a vida no Brasil e teve sucesso. Eu tento enxergar que foi daqui onde tudo começou, né? Quantos portugueses partiram do interior para recomeçar? Do outro lado do Atlântico, eles moldaram o futuro de gerações. Então eu acabo realizando um sonho meu, do meu pai, do meu avô. Se esse ventinho que está passando agora pudesse levar um recado para os meus antepassados, eu acho que seria um recado de agradecimento. Figueira de Castelo Rodrigo testemunhou um tempo de atraso no interior, onde as plantações garantiam o único alimento das famílias. Não havia estudo, faltava saneamento. Até 1960, só 1 em cada 7 nascimentos tinha assistência médica. Hoje, a qualidade de vida no interior está entre as mais altas do país. Com planejamento, é possível se reinventar. A ex-empregada doméstica apostou nos sabores e mudou de vida. Ideia de Geninha, da dona Geninha. Dona Geninha, como é que a primavera transforma o sabor das frutas? Traz-nos ideias para pormos sabores. A estação das flores é a época de muitas frutas. As figueiras de Castelo Rodrigo estão carregadas. E tem a amora também. Vamos aproveitando sempre o tempo da fruta para fazer as nossas compotas. São 100% naturais. Sem corantes, sem conservantes. Vamos lá, hein, gente? Olha aqui, cerejas inteiras. Inteirinhas. Natural. Muito bom, fresquinho. Até as flores viram geleia, uma em especial.
que é uma geleia de rosas também. É muito, muito apreciada. Quantas receitas? 40 ou 50 sabores de compotas. Mas tudo começou assim: açúcar, canela em pó e as amêndoas. Empregada doméstica. Uma vez deram-me uma receita de amêndoas e eu fiz estas amêndoas, que são as amêndoas caramelizadas. O doce de amêndoas que ela fazia para a patroa e para a família ganhou a cidade. Geninha virou empreendedora há 8 anos e abriu a própria loja em Figueira de Castelo Rodrigo. Com o dinheiro dos incentivos para os produtores do interior, ela montou essa cozinha industrial. Temos que provar aquilo que fizemos, a ver se estão boas ou não. Vamos lá comer. Deliciosas, crocantes. Crocantes. Aprovado. Muito obrigada. Os doces da Geninha combinariam bem com o pão que a gente vai conhecer a 1.050 metros de altitude. Sabugueiro é a vila mais alta de Portugal. Já foi grande, mas hoje só tem 405 moradores. Nas vielas, casas de pedra milenares distribuídas no terreno de modo a barrar o vento forte e o frio do inverno. Aqui não se fala em crime desde os anos 90. O que surpreende é a longevidade dos moradores. Que viveram aqui a vida inteira, com 96, 97, já chegou aqui pessoas a chegar aos 100 anos, 102, 103, porque as pessoas têm bom coração. Bom coração e boa refeição. A sua produção própria, a sua couve, a sua batata, o seu feijão. A agricultura é muito difícil e então as pessoas são unidas, são solidárias. Nasceu um forno comunitário para que todas as pessoas da aldeia pudessem usufruir do mesmo forno. Enquanto ele aquece, eu te apresento a Dona Conceição. Mas antes do papo, ela já me botou para fazer pão com a Dona Ana. Então bora lá. Se eu já fui queijeiro nesse Globo Repórter, por que não padeiro? Tem que descolar da minha mão. Sim, o centeio agarra mais. O centeio é tradição nos quintais de Sabugueiro, ingrediente principal do nosso pão. Como é que é a receita, Dona Ana? Isso não tem receita. Ué, não tem? Não, tem água, fermento, sal e a farinha. Não tem segredo nenhum. Vamos lá, né? Se ela mandou, vamos lá. Agora põe aqui. E lá vem mais farinha de centeio. Não é fácil não, gente. É pesado pra caramba. Você não tem força? Tem que ser. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O pão dela vai pro forno. Já o meu... Meu pão agarrou, Dona Ana. Ih, meu Deus. Vamos botar mais farinha, então. Olha o que ela faz. Vocês viram que eu tomei bronca aqui da Dona Ana, né? Tentei obedecer. Vamos ver se fica bom, hein, Dona Conceição? Vai ficar bom, vai ficar. Ainda tem as caçoulas, as panelas de barro, com carnes de frango, cabra e porco. É como cozemos aqui a carne. O forno cheio de carne para o outro dia. O tempo passa rapidinho. Tá pronto? Dá uma batidinha. Gente, olha só como tá crocante. E quentinho. Uma manteiguinha. Vai fácil. Um porquinho assado no forno comunitário de Sabugueiro. Tá na hora de provar. Isso é muito bom. Boa comida e boa companhia. Então tá aí um segredinho. E ajuda muito a longevidade das pessoas. Depois o espírito de solidariedade e comunitário entre elas. Temos a nossa própria qualidade de vida. A longevidade está ligada também à natureza. E nas florestas de altitude, no Vale do Rio Zézere, esse contato é profundo. Essa região, a 1.400 metros de altitude, já foi habitada pelo místico povo celta. Para eles, as giestas amarelas afastavam energias ruins. O rosmaninho, da família da lavanda, é puro perfume. Eu sei que vocês não conseguem sentir daí, mas eu vou contar para vocês que a cada passo que a gente dá por aqui, a gente sente um cheiro diferente. É uma mistura das ervas, das flores, de toda a vegetação plantada por aqui.
O interessante é que a cada passo, em curtas distâncias, esses aromas mudam completamente. E todos eles, gente, são uma delícia. Antigas cabanas de pedra abrigavam pastores das montanhas na longa travessia. Caminhamos entre gigantes. As faias chegam a 40 metros de altura. Todo esse bosque foi plantado há quase um século. E quando a gente para, ouve só. Tá escutando? Dá para ouvir a conversa do vento. Para os celtas, as árvores são sagradas, unem o céu e a terra. Em especial o carvalho. Estes têm mais de 400 anos. Cultos pagãos aconteciam aqui. Hoje existe uma capela cristã dedicada a São Lourenço. De repente, um nevoeiro envolve a floresta. Em meio à bruma, surge diante de nós um pastor da montanha. O nome dele é Manuel, tem 66 anos, virou pastor aos 14. Tem um filho, mas vive sozinho. Tem muitos pastores aqui na região? Não, senhor. Estou a dizer que não. Nós aqui na Serra da Estrela só estamos dois. Em mais de meio século tocando rebanhos pela serra, Manuel conhece cada pedra no caminho. O frio deixa marcas no rosto e nas mãos, mas ele gosta do que faz. Está cruzando o Vale do Zézere há 2 dias, mas já passou semanas sem falar com alguém. Tem um pouco de solidão também. Mas trocaria essa vida por uma cidade grande? Sei que não. A serra é serra. Do mesmo jeito que surgiu, Manuel vai partindo em meio à floresta. Foi um raro encontro que enriqueceu nossa reportagem. Nossa, Léo, enriqueceu muitíssimo. Essas surpresas é que tornam a viagem inesquecível, né? Depois do intervalo, tem a revolução da lã. De roupa dos pobres a artigo de luxo. E essas fofuras aqui, cães da Serra da Estrela, uma raça que já correu risco de extinção. A gente volta já. É atrás da história dele que a gente vai agora. O destino é bem ali, naquele vale, Manteigas, uma vila com quase 3.000 habitantes. Viemos conhecer a Suíça, que desde os anos 70 vive nesta quinta, decorada com as cores da estação. A dona Suzete é a mais antiga criadora dessa raça, que já correu o risco de extinção. Nos anos 60 até início de 80, havia poucos cães Serra da Estrela, não eram como hoje. E depois, pouco a pouco, os portugueses começaram a interessar-se pelas suas próprias raças. Os pastores escolhiam criar um animal que aprendesse sozinho a arte de tocar o rebanho. Porque o pastor não educava o cão, não dizia vem cá, senta, nada disso. Instinto e inteligência. Gente, olha aqui, esse aqui é o Miró, ele tem 3 meses, olha o tamanho dele. E essa aqui é a Ginja, a Ginjinha, tem 2 meses e meio. Estão aqui, ó, pedindo carinho. Já estão aqui, de cães de guarda, protegendo a casa. Impossível resistir, né? É muita fofura, né? Olhando assim, a gente nem imagina, mas eles são descendentes de um animal selvagem que vagava pela floresta, coberta de neve. Antigamente, no inverno, vinham os lobos. Eu via ruivar os lobos. O encontro com os cães era feroz. A
ponto dos pastores recorrerem a isso. São colares de proteção contra ataque dos lobos. Confesso que não era muito confortável para o cão, mas o protegia contra ataques dos lobos. Os lobos sumiram da Serra da Estrela e a coleira de espinhos também. Esses grandões aí levam uma vida mais sossegada. É o melhor amigo do homem. Ter cães dá saúde e dá longevidade, porque nos dá alegria, vai passear com o cão, obriga-nos a ter movimentos e de ser ativo, isto é muito bom. No passado, a raça acompanhava os homens numa gigantesca caravana. A transumância. Pastores de toda a serra reuniam os rebanhos e seguiam para terras baixas, fugindo do frio extremo, repetindo ano a ano um ciclo ancestral. Portanto, desde há cerca de 10 mil anos antes de Cristo, compreendendo que a Serra da Estrela faz parte da Cordilheira Central da Península Ibérica e, portanto, há redes de pastoreio entre as zonas de planície e as zonas da montanha, acompanhando os ritmos das estações do ano. Hoje a transumância acontece em pequenos trechos, celebrando a tradição. Zeca ainda guia as ovelhas, mas sempre ao redor do vale onde vive. O cajado e a manta de burel, tecido feito da lã grossa das ovelhas, definiam uma classe social. E há um trauma relacionado com essa memória dos tecidos grossos relacionados com os pobres, que vestem o corpo sobretudo daqueles que menos têm. O burel é impermeável, protege da chuva e do frio. Na reinvenção do interior, a roupa dos pobres foi redescoberta. Motivo para sorrir, né, seu João? Ele é da terceira geração no comando dessa fábrica, de 1925. Nas primeiras máquinas, o burel viveu décadas de ouro, até surgirem os tecidos sintéticos. Nos anos 90, veio a notícia da morte do pai. E João, economista formado, morando na capital portuguesa, se viu diante do dilema: seguir a carreira ou voltar às origens. Essa decisão foi de alto risco, na medida em que eu tinha uma vida estável em Lisboa, minha mulher, minhas filhas, e fui feliz. E isto é que é muito importante. Hoje deve-se preservar a história. Os meus teares estão a cantar. Eu sinto-me arrepiado quando isso acontece. Olha aqui, gente, é assim que a lã chega por aqui. Ela pode ter 3 cores naturais, ó, uma mais branquinha, e também uma cor de creme, uma marrom. As ovelhas são tosquiadas, ou seja, quando elas têm os pelos cortados na primavera. Elas são lavadas, colocadas nesses sacos, e é a partir daqui que a mágica acontece. Rios e destinos traçados aqui passam pela brasileira Raíssa. Ela morava em Lisboa há 3 anos e na pandemia veio para Manteigas, terra natal do marido. Se tornou urdideira. O propósito da urdideira é alinhar os fios de forma milimetricamente cronometrada. Os fios são contados um por um, são 2.400 fios. É uma profissão e uma função que quase ninguém faz mais e quer mais, né? Eu sou a única estrangeira urdideira, acho que de toda a Europa. Para mim é um orgulho fazer parte dessa história. Aproveitando o material que era completamente dos pobres. Quem vem de fora admira os produtos. Alemanha e Japão, por exemplo, são clientes há mais de uma década. Hoje em dia o que nós assistimos é que há uma reinterpretação destes tecidos grossos, como por exemplo o burel, para usos de luxo. De olhar para as atividades artesanais com outro interesse. É uma ponte encantada, feito um longo fio de lã, costurando passado e futuro. Nas encostas de Covilhã, no coração da Serra da Estrela, um casarão centenário nos permite viajar no tempo. Já foi a maior fábrica de tecidos na região, inaugurada em 1853. Quando eu entrei aqui nesse armazém,
Eu pensei que o expediente tivesse acabado ontem. Olha só, tá tudo no lugar direitinho. Mas a fábrica fechou há mais de 2 décadas. Nesses corredores, costureiras, artesãs e dezenas de profissionais trabalharam até 2002. Após uma década entregue à poeira, em 2013 Francisco criou aqui um laboratório de artes manuais, para manter viva a paixão do pai, Júlio Afonso, o antigo dono, pelos tecidos de lã. Júlio criava os moldes para as confecções. Temos 3.800 desenhos, que são as bases dos tecidos. Estas misturas de cores, no fundo, estão atuais, porque a moda é cíclica. 60 anos de dedicação. Marca-nos bastante. Foi o seu pai que te ensinou a sonhar? Um pouco, porque a vida é um sonho. Do sonho surgiu um lugar onde os novelos de lã despertam a imaginação. E quem quiser pode expor aqui, de graça. Nesses 10.000 metros quadrados, a ligação com esses fios é muito antiga. Uma herança, revelada em ruínas do século XVII. Aqui funcionava uma fornalha de tingimento e lavagem do pelo das ovelhas. A fábrica virou uma associação cultural que abriga um coletivo de artistas. O Miguel está aqui desde o começo. A minha grande paixão é pegar num tecido, mexer no tecido e transformá-lo. Ele ajudou a elevar o Burel a outro nível. Há 10 anos, usa o tecido em peças super modernas. Eu acredito que dos próximos 15, 20 anos na Europa uma peça de lã seja uma peça de luxo, claramente. Francisco trabalha e mora no casarão. Tem 2 amores aqui. Essas máquinas e a eterna namorada, grande parceira nesse projeto. Este é o sonho da nossa vida. E o viver nas paredes desta fábrica transformou a minha vida. Hoje em dia sou muito mais feliz do que era se calhar há 10 anos, 15 anos. Então vou fazer agora aquela pergunta que é o nosso combinado. Qual é a receita para ter essa vida longa e feliz? É embarcar em novos projetos, estar sempre a trabalhar, sempre a criar e que nos torna jovens. Eu tenho uma idade que não vou dizer lá aqui e tenho muitos anos pela frente, eu e o Francisco, que acreditamos os dois nisso, que vamos continuar a viver mais do dobro do que temos hoje. Ficamos na torcida, Dona Ana Paula e seu Francisco, vida longa para eles. Daqui a pouco tem o Castelo de Belmonte, a imagem de Nossa Senhora da Boa Estrela e vamos chegar ao topo da serra, acima das nuvens. Convertidos à fé católica, mas praticavam o judaísmo secretamente. A Inquisição os vigiava desse jeito. As casas tinham um desses 2 símbolos aqui, ó. A gente ainda consegue perceber as marcas nas paredes de pedra. Também há quem defenda que os próprios cristãos novos adaptaram estas marcas como forma de código secreto que utilizavam para comunicar com outros judeus. Um segredo guardado por quase 500 anos. Igreja de Santiago, relíquia do século XVIII, o século das luzes, das ideias iluministas. O brasão com o símbolo das cabras leva a um panteão. Aqui estão as memórias de um personagem importante da história, que guia a nossa reportagem até o imponente Castelo de Belmonte. Imagine o luxo e a riqueza de uma poderosa família do século XV. Pense nos sinos anunciando a chegada de um herdeiro. Foi aqui nesse castelo, em 1467, que nasceu um nobre que a gente conhece muito bem, Pedro Álvares Cabral. Para nós, belmontenses, Pedro Álvares Cabral é alguém muito especial. O destino dele estava além das janelas manuelinas.
Com mais ou menos 12 anos foi para Lisboa, para a corte, e mais tarde, em 1500, foi nomeado então o capitão-mor da segunda expedição à Índia e terá chegado ao Brasil a 22 de abril de 1500. Estamos de volta à caravela Anunciação, refazendo a viagem de Cabral no Museu da Descoberta do Novo Mundo. O fato é que Pedro não nos descobriu. Os povos originários já estavam no Brasil. Mas ele criou laços entre os dois lados do Atlântico, com tudo que poderia vir de bom e de ruim. O horror da escravidão durou 3 séculos. E o Brasil foi o último país das Américas a libertar os negros. Quem imaginaria? Nossa história passa pela Serra da Estrela. Acima dos 1.600 metros de altitude, atravessa um geoparque mundial da Unesco. Maior do que as cidades de São Paulo e Salvador juntas. Tudo isso já esteve no fundo do oceano. Aqui estão registros importantes para a ciência do último período glacial. São paredões de granito com mais de 650 milhões de anos. Nos mapas da antiguidade, eles formavam os Montes Hermínios, morada do deus Hermes para os gregos, Mercúrio para os romanos. Nas alturas, foi esculpido um monumento à fé. Quando a gente chega bem pertinho aqui da Santa, é que a gente tem noção da grandiosidade da obra. E passa mesmo uma energia diferente. A Nossa Senhora da Boa Estrela é a padroeira dos pastores, que tocam o rebanho aqui pelas montanhas. Estamos chegando nas torres, ao topo da serra. No inverno se forma aqui a única estação de esqui de Portugal. A exatos 1.993 metros de altitude, a Serra da Estrela se exibe acima das nuvens. Outras estrelas vão chegando, deixando a primavera ainda mais bonita. Teria sido um sonho a nossa viagem? É possível redescobrir o bem viver nesse interior? Houve tempos em que a relação com a natureza era muito mais próxima e há mensagens que nós devemos passar para o nosso modo de vida atual e que vão desde a pessoa que produz o queijo até ao pastor das ovelhas. Há equilíbrio, há tempo e há uma noção velha de tempo que pode ser muito útil para nós guiarmos o nosso futuro. Quanta dica boa para o nosso bem viver, né? O programa está acabando. Vem aí a série The Equalizer, a protetora, na seção Globoplay. Para todo mundo, um ótimo fim de semana com saúde. E até a próxima sexta.